Olá, estamos começando mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Alexandre Francisco de Andrade e trabalho como coordenador de pós-graduação na Uninter. E vejam, né, cada momento que estamos aqui presente, nós sempre trazemos um convidado, né, e esse convidado sempre traz temas relevantes para conhecermos como anda o mercado ou até mesmo como um aprendizado, né, daquilo que precisamos no dia a dia. Então, hoje, né, nós vamos ter o tema aqui, a influência da matemática financeira, né, no dia a dia do cidadão. E é claro que para poder falar de um tema tão importante, né, e não complexo, isso tem que deixar bem claro, nós temos um convidado de honra aqui. Ele é o professor doutor Nelson Pereira Castanheira. Ele é pró-reitor, né, e pesquisa, né, da pós-graduação do Grupo Uninter. E é claro que aqui dentro desse meandro, né, deste tema, nós temos que relembrar, né, a importância daquilo que nós sempre pensamos no dia a dia, no uso dele para tomar decisões, que é a matemática. E é claro, para entrarmos nisso, né, vamos convidar o professor, seja bem-vindo, né, o professor aqui é catedrático, tem um currículo tão extenso. Nos coloca um resumo, professor. Obrigado principalmente pelo convite, Alexandre. É um prazer estar falando com todos vocês de um tema tão importante que é dinheiro no nosso dia a dia. Observem que a matemática costuma ser um bicho de 7 cabeças para a grande maioria das pessoas. Mas eu quero afirmar para você que isso não é verdade. O que acontece, na minha ótica, é que nós já ouvimos falar mal da matemática desde quando estamos no útero da nossa mãe. Então, nós já nascemos predispostos a rejeitar a matemática. E eu também era assim antigamente, até que me caiu a ficha, peraí, isso não pode ser tão difícil. E verifiquei, me aprofundando no tema, que de fato não é difícil. É apenas mais um conhecimento, assim como história, geografia, filosofia, enfim, todos os conhecimentos que cada um de vocês tem mais afinidade. Se quiserem ter afinidade com matemática, não tenham medo. Vocês vão ver que ela é tranquila. E dentro da matemática, nós temos várias linhas. Uma delas, com certeza, é a financeira, que nós vamos abordar com mais carinho nesse momento. Ok? Muito simplificadamente, eu tenho 4 graduações. Eu fiz eletrônica na Universidade Federal do Paraná, fiz física, desenho e matemática na PUC do Paraná. Depois eu fiz 3 especializações, 2 mestrados, 1 doutorado. Então, o importante é que saibam que a matemática financeira, independente da pessoa ter estudado muito ou não, é importante. Não é isso? Sim, claro, com certeza, né, professor? Mas eu vejo que quando a pessoa está preparada, né, tranquilo, ela entende a matemática ali, busca o seu conhecimento e aprendizado e segue em frente. A matemática financeira vai trazer outros conceitos que vai exigir um pouco mais de estudo dessa pessoa. E a matemática lá, por se tratar de um bicho, né, um bicho papão, vamos dizer assim, né? Será que isso não está ligado a uma questão deficitário ali na educação? Porque, veja, no que nós temos de pesquisa, de avaliações anteriores, a proficiência dos alunos, né, já desde o início, mostrando dentro da matemática, não consegue resolver problemas básicos, professor. Exatamente. Então, como que nós vamos dar um passo a mais entrando na matemática financeira? Veja, olhando esse detalhe muito importante que você acabou de abordar, eu daria não vou dar conselho, porque conselho a gente não dá, né? Eu vou dar uma recomendação para aqueles que estejam nesse momento assistindo esse nosso bate-papo e que tenham filho pequeno ou ainda terão filho pequeno. Comecem a colocar na cabecinha da criança
que matemática é importante e é fácil. Informem várias vezes, é fácil. E a pessoa vai crescer com esse conceito e vai se preparar para entender os conceitos básicos da matemática. Porque se eu não aprendo a matemática lá desde quando eu estou sendo alfabetizado com as primeiras letras, primeiras sílabas, primeiras palavras, é claro que no passo seguinte eu vou ter dificuldade. Né? A mesma coisa acontece se a pessoa não foi adequadamente alfabetizada, ela terá dificuldade de leitura. Sim. Quando ela conseguir ler, ela vai ter dificuldade de interpretação. Ela leu, mas não sabe o que leu. Então, observem que a dificuldade, ela existe se a criança não tiver sido adequadamente orientada nos seus primeiros anos de ensino. Verdade. Quando ela está lá, alguns já nem falam mais em jardim de infância, né? Maternal 1 e 2. Uhum. O importante é o seguinte, quando chegar na fase de alfabetização, Uhum. que seja lá nos 5 para 6 anos de idade apenas, Uhum. comece ali a mostrar para a pessoa, seja menino, seja menina, que tudo que ele vai ou ela vai aprender Uhum. é importante para a sua vida, não está sendo ensinado por acaso, e é fácil. Temos que ter esse conceito, enfiar na cabecinha da criança que é fácil, que ela pode, que ela consegue aprender. Isso é importante. Muito bem, né? Porque é bom ouvir isso, porque aqui eu vejo também, professor, além disso, de termos profissionais em sua formação contínua, né? Em relação principalmente esses que atendem já o ensino básico ali inicial, né? Então existe alguma preocupação, um outro olhar. Então quer dizer que tendo todo esse olhar para dentro do conhecimento da matemática, né, de forma profunda, de forma que não assuste com o bicho-papão, mas que engaje essas crianças para aprender mais, né? Então, diante disso, a matemática financeira não assusta, né, professor? Não, ela não assusta. E mesmo o adulto, né, que sempre teve medo da matemática, se ele se conscientizar, não, peraí, deixa eu aprender isso aí. Ele vai aprender. Com certeza vai. Dizem que a gente, quando não está preocupado muito com a goteira, a gente só vai se preocupar em aprender a nadar quando a água já está chegando na altura do nariz. Sim. Então, não esperem, né, tanta água ser jogada fora. Vamos começar logo. Lembre-se, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, deem o primeiro passo para aprender, no caso, a matemática financeira. Os conceitos da matemática financeira. Na sequência, os cálculos que envolve, né, os números financeiros. E, por último, lembre-se que se tivermos cálculos que são muito complexos, muito demorados, não se deve perder tempo. Nós temos calculadoras financeiras no mercado de diversos fabricantes, diversas marcas, e o importante é que você, ao sentir esta necessidade de usar uma máquina, compre-a e use-a. Mas cuidado, primeiro aprenda no braço. Ou seja, eu tenho que fazer um cálculo financeiro, vamos entender a fórmula, vamos entender todas as partes que constituem a fórmula e vamos, quem sabe, tentar resolver no braço, como eu disse, fazendo Perfeito. a conta usando uma calculadora simples, certo? Sim. Por quê? Porque se eu parto direto para a calculadora financeira, Mais complexo. eu vou obter o resultado, mas eu não sei como é que chegou lá. E o dia que essa máquina não estiver nas minhas mãos, ou
eu tenho urgência em utilizá-la e eis que naquele momento acabou a bateria da máquina. E agora? Perfeito. Eu preciso saber como é que a máquina processaria aquele cálculo. É claro que no braço vai demorar mais, mas pelo menos eu saberei como resolver. Sim, com certeza. E podemos pontuar também o que eu vejo muito dos problemas anteriores está relacionado também, lá vindo da matemática, o erro, né? E aí a pessoa tem o medo de errar, porque não foi colocado de forma para ela nesse sentido que é importante ele fazer a prática, né? Ou fazer. Então, com isso, na matemática financeira, com os conceitos que existem hoje, com certeza, ele vai dar a base para que a pessoa não só aprenda a utilizar a calculadora, mas também que possa trabalhar na prática para não passar por isso. Perfeitamente, professor, porque também tem uma pesquisa que saiu, professor, veja, mais de 45% dos estudantes brasileiros, né, eles não têm conhecimento, né, básico de finanças. Pois é, 45% é quase 50%, é quase metade da população. Então, observem que as finanças elas são importantes no nosso dia a dia, não só como pessoa física, mas lá na frente, quem sabe, cada um das pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, como pessoa jurídica. Né? Alguém que está nesse momento nos ouvindo vai abrir uma empresa que, por menor que ela seja, tem o seu mundo financeiro. Ela precisa saber fazer cálculos, principalmente para não ser enganada. Depois, para saber investir adequadamente em qualquer que seja o ramo em que essa pessoa se inserirá no mercado. Qualquer que seja o ramo, uma empresa necessita ter a vida financeira. E o seu proprietário tem que conhecer a vida financeira. Alguém pode dizer, mas eu contrato um contador. Bom, já começou gastando dinheiro, porque o contador não vai trabalhar de graça. Depois a empresa, ela pode ser lucro real, lucro presumido, etc. E a maioria das empresas, acredite, se ela trabalhasse com lucro real, ela ganharia mais. Mas por que o contador não disse isso? Porque ele vai ganhar a mesma coisa e vai ter que trabalhar muito mais. Então o contador fica na dele. Não é que ele não saiba, ele sabe. Só que ele fica na dele. Tá? Vamos fazer um exemplozinho fácil. Vamos supor que uma empresa pequenininha comprou um automóvel, 2, de repente está fazendo entregas com 10 automóveis. Certo? Certo. Está pagando IPVA de 10 automóveis. Que tal essa empresa abrir uma outra locadora e locar com esses 10 automóveis e locar esses 10 automóveis para a sua empresa original? O IPVA fica comparativamente irrisório. Além de ter vantagens no imposto de renda. Mas o contador não sabe disso? Sabe. Por que não falou? Porque vai ter que trabalhar mais e ganhar a mesma coisa. Então, é importante conhecer todos os aspectos financeiros quando se abre uma empresa. Tá, mas e a pessoa física? Bom, a pessoa física, principalmente, tem que ter noção do que vai gastar. Primeiro, jamais gastar mais do que ganha. Mas eu preciso comprar um celular novo, ele custa 10 mil reais, e eu só posso ter, visando esse celular, possibilidade de gastar 1.000 por mês. Então, eu vou fazer em 10 vezes 1.000. Bom, primeiro, se vai fazer em 10 vezes, algum juro está embutido. Eu estou pagando mais do que eu pagaria pelo celular se pudesse adquiri-lo à vista. Certo? Segundo, nunca se esqueça que se a pessoa está hoje com a possibilidade de pagar 1.000 reais por mês,
não significa que vai ter essa mesma possibilidade durante os 10 meses. Ah, mas eu não vou perder o emprego. Não sei. Às vezes, não é o emprego que afeta a vida financeira da pessoa. Uma doença na família, um desastre qualquer que aconteceu em casa, que depende de um investimento financeiro emergencial. Então, mas eu vou ficar sem telefone? Não. Ou compro mais barato, ou passa uns meses sem telefone e compre à vista. E aqueles R$1.000 que gastaria todo mês, não deixa ele parado, põe numa poupança que seja. Né? Que rende pouco, mas rende mais do que zero, como eu costumo dizer. Sim. Então, tudo que é mais do que zero é bom, financeiramente falando, quando se trata de receita. Né? Então, esse é o grande detalhe que as pessoas têm que observar. Evitar gastar mais do que ganha. E não contar com dinheiro futuro que é incerto. É verdade. Isso é um perigo muito grande. Sim, isso é verdade, né? Uma frase que o professor uma vez coloca que não é de sonhos, né? Mas de projeto que devemos viver, né? Para colocarmos isso pontualmente. E para tanto, talvez isso ajude, né? Esse olhar, porque lá na BNCC, né? Já tem algo previsto de entrar economia e finanças, né? No ensino básico, né? E Sim. Isso vai ajudar, ao que o professor pontuou, quando nós queremos trazer algo aqui que o professor está querendo colocar, da importância, né, da matemática financeira para o cidadão dentro dessa sociedade capitalista em que vivemos, né? E isso, com certeza, para ter base, tem que ter os conceitos. Conceito de juros, né, simples e composto, planejamento financeiro, Sim. orçamento, e tanto vai levar para a vida dele isso, né, que o professor também pontuou, como também de maneira profissional, né, professor? Exato. Veja, você falou uma palavra que assusta muita gente, juros. Mas lembre-se o seguinte, você que nos acompanha, se alguém paga juro, alguém recebe. Então, juro não é ruim para todo mundo. Tem gente que vive de juros. Não aquele que jura que um dia paga, né? Juro dinheiro. Então, tem gente que vive de juros. Então, juro não é ruim para todo mundo, porque o dinheiro não se cria, ele apenas troca de bolso. Né? Quando alguém ganha, alguém perde e vice-versa. Mas é importante não pagar juro. É importante evitar pagar juro. Apesar de que sabemos que em algum momento isso se torna às vezes uma necessidade premente. Por quê? Vamos imaginar um outro cenário. Alguém acabou de se casar, vai ter um filho e não tem casa própria. Tem duas opções: pagar aluguel ou adquirir a casa própria. É claro que se vai pagar N reais de aluguel, use esses N reais para a prestação da casa própria. Então eu falei prestação. Quando eu falei prestação, estou pressupondo que a pessoa vai adquirir um imóvel financiado. E se financiado será, tem juro. Então, existem momentos em que esse juro, vamos dizer, é inevitável. Mas não se esqueça que juro nada mais é do que também um aluguel. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Qualquer um de nós quer viajar do sul do Brasil para o Nordeste. Pode ir de carona, pode ir de avião, pode ir de carro. Ah, não. Eu vou sozinho e quero passear bastante, quero andar de carro lá nas praias. Bom, então, faz uma programação. Eu vou de avião até uma capital do Nordeste, alugo um carro
e vou percorrendo todas as outras, né? Perfeito. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. E quando chegar na Bahia, eu devolvo o carro na locadora. Perfeito. Esse carro, se não é meu, eu tenho que pagar um aluguel por ele. Sim. Assim como aquela pessoa que estava morando numa casa que não era dela, estava pagando aluguel. E sentiu necessidade de comprar a casa própria. Quando eu vou usar um dinheiro que não é meu, o conceito é o mesmo. Eu tenho que pagar um aluguel para o dono desse dinheiro, que normalmente é um agente financeiro. Então, o juro pode ser, digamos, discutido ou definido como sendo o aluguel que se paga pelo uso de capital de terceiros. Perfeito? Sim. E alguém diz, mas o juro às vezes é muito alto. Eu concordo. E sabem por quê? Eu estou criando vários cenários aqui que é para as pessoas poderem se posicionar. Perfeito. Alguém que está nos acompanhando nesse momento está pensando em segunda-feira da semana que vem ir a um banco pegar um dinheiro emprestado para resolver um problema sério na sua vida. Ótimo. Por que esse banco cobrará uma taxa de juro alta, cobrará um valor alto de juros? Primeiro, porque esse é o negócio dele. Ele não vende carros, não vende hortifruti granjeiros, ele vende dinheiro. Muito bem. Segundo, porque o banco tem os seus custos fixos. Certo. Ele paga IPTU, paga energia elétrica, internet, salário dos funcionários, o cafezinho do cliente que vai lá, etc. Agora, o mais importante, nem todo mundo que pega o dinheiro devolve. Então, mas então eu vou pagar o juro do outro que não devolveu? Vai. Senão daqui a 5 anos você vai voltar no banco, vai encontrar a porta fechada, ele quebrou. E para que ele não quebre, você vai pagar sim um juro alto, porque é o seu juro e o daqueles que não honraram com o seu compromisso, que evidentemente vão complicar o nome no mercado. Perfeito. Mas isso é um detalhe. Sim, é um detalhe, né? Que o professor já comentou dois conceitos muito grandes aqui, que é a parte da capacidade do indivíduo de gerir suas finanças, né, de forma eficiente, para que não haja dívidas desnecessárias. E o outro, né, o professor entrou na questão de gestão de risco. Mas, professor, nós vamos dar uma pausa aqui para entrar o nosso intervalo. Ok. E vocês não saiam daí. Tem mais. Tem mais um papo. Já já nós voltamos. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Ei, por que a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter? Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá para estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania.
13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, tudo bem? Voltamos aqui, né, com as ideias já aí, o professor Castanheira já fazendo um planejamento, como ele gosta de planejar, né, a sua fala, a sua história, as suas viagens e tudo mais. Professor, o Brasil ainda está no ranking que é o campeão, né, na questão de economia, né, e relação de juros, né? O maior de todos, né? Principalmente do juros real, né? Que tem lá depois aquele desconto, quando você paga toda aquele da alta dos preços, enfim. O professor, né, comentou sobre, né, que de toda aquela parte de pagar os juros, a história. Mas eu queria saber, o brasileiro gosta de pagar juros. Apesar de toda a colocação do conceito que o professor colocou, a exemplificação, isso ainda continua? Isso faz parte de alguma cultura, professor? Faz. Ou está mudando isso? Eu não sei se ele gosta tá mudando? Ou se ele não percebe que está pagando juro e isso atrapalha muito a sua vida. Porque se ele se sacrificar, por exemplo, andando de ônibus 2, 3 anos, ele junta dinheiro para comprar um carrinho à vista. Agora, se ele financia o carrinho para não andar de ônibus, ele vai comprar um carrinho e vai pagar 2. Né? Porque o vendedor do carro vende, ele vive disso. Sim, ele precisa ter a sua renda. Então, eu diria que, na verdade, a maioria das pessoas não percebe que o juro cobrado no nosso mercado é muito alto. E como é que se calcula juro? Aplicando o que nós chamamos de uma taxa, é um percentual. Por exemplo, eu vou pegar R$1.000 emprestado e eu vou pagar 1% ao mês, veja, 1% ao mês. Certo. Que é a taxa de juro. Ninguém vai pagar 1%, eu vou pagar dinheiro. 1% é uma taxa, é um percentual utilizado para se calcular o valor do juro. Então, 1% de 1.000 vai ser R$10. Então, R$10 de juro, é isso que eu vou pagar. Eu vou pagar real, eu vou pagar dinheiro. Agora, como é que eu cheguei nesses R$10? Aplicando esse 1% ao mês em cima dos R$1.000. Aí alguém fala, tá, mas 1% é muito? Depende. Se alguém te pergunta, eu vou te cobrar uma taxa de 1%, você topa? Cuidado, porque pode ser 1% ao dia.
Observe que esse percentual não tem nenhum significado se não estiver associado a um tempo. Sim. 1% ao ano é quase nada. 1% ao dia é uma fortuna. Então, esse é o primeiro cuidado. Quando lhe falarem, vou cobrar uma taxa de 1%, já pergunte, de quanto em quanto tempo? Ao mês. Bom, ao mês, beleza. Não é uma taxa pequena. Não é. Vamos fazer um exercício. Eu vou criar uma situação. Imagine, você que nos acompanha nesse momento, que no dia em que nascer o seu filho ou sua filha, ou no dia em que nascer o seu neto ou sua neta, isso não importa, você que é fumante, fez uma promessa. Olha bem, hein? Sim, uma promessa. No dia em que nascer a criança, vou abrir uma poupança para ela, e o dinheiro que eu gastaria todos os dias no cigarro, eu vou depositar nessa poupança. Então você não está fazendo nada difícil, financeiramente falando, porque é um dinheiro que você já gastaria. A dificuldade está apenas na disciplina para deixar de fumar. O preço médio de uma carteira de cigarros hoje no país é R$12. Ok? Se o indivíduo fuma uma carteira ao dia, que também é uma média nacional, tem gente que é 3, 4 cigarros, tem gente que é 3, 4 carteiras, mas em média é uma carteira ao dia. São R$12 por dia, são R$360 por mês. Então, todo dia, primeiro dia útil do mês, vai na poupança da criança e deposita os R$360, ok? Todo mês. Essa criança só vai ter possibilidade de mexer nesse dinheiro quando atingir a sua maioridade, 18 anos. Perfeito. 18 anos vezes 12 meses são 216 depósitos. Agora imagine que a poupança rendeu, em média, apenas 0,8% ao mês. Menos que 1, hein? 0,8%. Tem mês que é 0,7%, tem mês que é 0,85%, em média 0,8%. Quando a criança fizer 18 anos e ela tiver a chance de ir ao banco para ver quanto ela tem de saldo, vocês têm ideia de qual é o saldo? São R$206 mil. Mas ao longo de 18 anos vai ter inflação. Sim, ao longo dos mesmos 18 anos, o cigarro vai subir conforme a inflação. E você vai depositar todo mês o valor da carteira de cigarro vezes 30, que são 30 dias por mês que você gastaria. Não é isso? Então, com inflação zero, o indivíduo tem mais de R$200 mil. Então, veja, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, quando atingir a maioridade, não vai pedir o seu carro emprestado, não vai pedir dinheiro para passear com a namorada ou com o namorado, vai estar bem capitalizado. E se ele tiver sido adequadamente ensinado, instruído para ter vida financeira saudável, ele não vai gastar os R$206 mil. Ele vai diversificar a aplicação desse dinheiro, colocando em outros locais que pagam um pouco mais, e vai gastar apenas o juro que ele vai receber. Lembra? Se alguém paga, alguém recebe. Sim. Eu agora estou capitalizado. Então, o indivíduo, quando fez 18 anos, está capitalizado. Ao invés de pagar, ele vai receber juro. Então, é tudo uma questão de disciplina. E uma questão, logicamente, da pessoa, desde que nasce, estar num ambiente onde as pessoas estão antenadas, né? Estão ligadas no mundo financeiro. Então, quem tiver uma calculadora, faça esse cálculo. Eu não fiz de cabeça, tá, gente? Eu já usei a calculadora. Dá mais de R$200 mil.
Quer ver outra coisa interessante? Sim, sim. O brasileiro, ele se endivida principalmente quando começa a trabalhar. Porque ele tem aquilo que na economia se chama sensação de riqueza. Porque ele está ganhando um salário. E se ele tiver um aumento salarial, então, ele tem a impressão de que ficou mais rico. E essa sensação faz com que ele compre coisas mais caras. Eu tinha dado um exemplo do celular, ele vai trocar o seu celular por um mais novo, mas o antigo não estava funcionando. Estava. Para que vai comprar um mais caro? Ah, porque o fulano ou a fulana comprou. Não entre nessa. Não sai mostrando o seu celular para o fulano, para a fulana. Use apenas para você. Economize. Onde é que eu quero chegar? Quando a pessoa começa a trabalhar, estou falando uma pessoa com carteira assinada, onde começou a contar tempo para a sua aposentadoria. Perfeito. Aí o que é que ela começa a imaginar? No primeiro dia, oba, só falta 35 anos para me aposentar. Um ano depois, só falta 34. 2 anos depois, só faltam 33 anos. Aí vem a pergunta, e daqui a 33 anos? Sim. O sistema de aposentadoria do nosso país ainda estará atuante em capacidade financeira de pagar a todos os aposentados? Então. O país está ficando velho. O número de pessoas idosas aposentadas está crescendo muito e o número de pessoas jovens está diminuindo bastante, porque as pessoas não têm mais tanto filho como se tinha antigamente. É verdade. Então vai chegar um momento em que a conta não vai fechar. Sim. Então, começou a trabalhar hoje, comece a fazer como fazem os habitantes de países do primeiro mundo, onde não existe sistema de aposentadoria. O que é que eles fazem, então? Guardam 10% de tudo que ganharam para o seu futuro. Você só ganhou R$100, guarde 10. Ganhou 1.000, guarde 100. Ganhou 10.000, guarda 1.000. Mas guardar não é botar embaixo do colchão, como a gente dizia antigamente. É invista. Investir. Aonde? Se não souber onde, põe na poupança. É onde paga menos, mas é seguro. Seguro, está guardadinho. Está lá guardadinho. Certo? Porque vai chegar um dia em que você vai parar de trabalhar. Ou porque a idade não permite mais que você faça esforço, ou porque você está debilitado. Né? Não importa o motivo. Agora, parou de trabalhar e não tem quem o sustente, você tem que ter um capital ali de sobrevivência. Sim, de segurança. Ali. Então, guarde. Agora, existe uma maneira mais interessante para resolver esse cenário? Ao invés de pôr na poupança, faça uma previdência privada. Perfeito. Por quê? Porque se você não tiver certeza que o sistema público vai poder, vamos chamar entre aspas, sustentá-lo durante a aposentadoria, então faça você o seu sistema previdenciário. Esse é um aprendizado, né, professor, que a pessoa tem que estar disposta a ter, né? Porque o que nós observamos muito que as pessoas, sendo consumistas, né, não tendo um método, né, de como, se é uns 50% do dinheiro que ela tem, o que eu vou fazer com 50%? O que eu vou fazer com 30% e com 20%? Se não souber separar ou um método, 70%, 30%, enfim, o que ele determinar para a vida dele, ele corre esse risco dentro dessa situação em que o cenário hoje brasileiro se encontra. Muitas pessoas não sabem trabalhar com o crédito, né, acabam se endividando, né, não pensam lá no futuro, lá na frente, né,
ele não vê, porque ele não tem esse aprendizado, o que é favorável ou desfavorável para ele naquele momento de tomada de decisão. E com essa aula, praticamente, do professor, nos mostra um caminho que todo mundo já deve saber, só falta a disciplina, né, professor? Eu ouvi a sua palavra há um minuto atrás, que o brasileiro é consumista. Ele é tão consumista que, quando ele está trabalhando com carteira assinada, ele, antes de receber o 13º salário, ele já o gastou. Ele já comprometeu. Verdade. Ele começa a sonhar com o 13º. Por que já não sonhou com o investimento do 13º? O ano não tem 13 meses. Se você aceitou um salário de X reais mensal, você admitiu que pode viver com aquilo. Senão não deveria estar trabalhando lá. Perfeito. Então, aquele 13º é um a mais. Invista. Pense no futuro. Aí você casou, tem filho, não é só trabalhar, né? A gente tem que estudar, trabalhar, mas tem que viver. Entretenimento. Viagem. Quer viajar? Pronto, você falou em viagem. Conheço a história do professor Castanheira. Veja bem, você quer viajar. Muito bem. Uma coisa que mata financeiramente o nosso povo é o juro, principalmente o do cartão de crédito. Sim. Então, eu não posso ter um cartão de crédito? Pode. Não só pode, como deve. Mas nunca parcelar. Eu vou gastar no cartão até aquele valor que eu sei que no dia do vencimento eu posso pagar à vista. Perfeito. Para não pagar juro. Então, para que eu quero o cartão? Para transformar o que você vai gastar nas chamadas milhas, aonde junto do banco onde você tem conta, você vai ter que fazer todo, né, um acordo para que tenha as chamadas milhagens. E passe a comprar até pão francês com cartão de crédito, com a certeza de que você vai pagar à vista no dia do vencimento. Porque você vai transformar tudo que você gastou e pagou, em milhas. Certo. Quando você tiver milhas suficientes para pagar uma viagem, viaje. Perfeito. Ah, mas eu vou para a cidade A ou B ou C, a comida lá é cara. Não importa para onde você vai comer mesmo ficando dentro de casa as férias inteiras. Verdade. O você gasto pode ser maior. Não vai almoçar ainda. E jantar todo dia? Então, jante e almoce ou em casa ou fora dela. E dependendo da época, né, professor? Se for uma época de alta temporada, se ele ficar em casa, ele vai pagar alto também. Então, tudo é possível desde que haja planejamento. Perfeito. Planejamento. E o planejamento orçamentário na nossa vida é um dos mais importantes. Para que possamos viver tranquilos, dormir tranquilos e passear tranquilos sem gastar muito. Perfeito, professor. E, professor, está fantástica a tua aula. Poderia nos colocar, assim, dentro do teu conhecimento, quais são os conceitos de matemática financeira que todo cidadão já deveria conhecer? Olha, comece a estudar a matemática financeira entendendo por que se cobra juro. Perfeito. Depois, aprenda a calcular o juro, o valor que se pagará por um financiamento, por um empréstimo, seja lá o que for. Certo? Sim. Porque quando você estiver diante de uma situação em que o juro é inevitável, você deverá saber fazer o seu cálculo para verificar se não está sendo enganado, se a taxa utilizada não está muito fora da realidade, porque certamente você pode dizer não. Sempre tem um plano B, né? Perfeito. Nem que seja pedir dinheiro emprestado, como a gente brinca, para o cunhado, para ter certeza que não vai pagar. Né? Isso é brincadeira, viu, gente? Né? Mas sempre tem um plano B. Sim, sim. Então,
a matemática financeira, primeiro, ela mexe com dinheiro. O dinheiro é aquilo que a gente chama de capital. Em cima desse capital, quando alguém paga, alguém recebe juro, que, como eu disse, eu preciso saber calcular. E o capital mais o juro é o valor que eu vou devolver para quem me emprestou o capital. Perfeito. Se ele me emprestou 1.000, eu devolvi 1.200, é porque eu estou devendo 200 de juro, certo? Sim. Se eu vou financiar um imóvel em 20 anos, o imóvel à vista custava 500 mil reais. Terminei de pagar, fiquei curioso. Deixa eu ver quanto é que eu paguei por esse imóvel. Somei todas as parcelas, 240 prestações, e eis que não deu 500 mil, deu 1 milhão. Nossa, paguei 2. Sim. 500 mil bem, né, é o que te emprestaram. Os outros 500 mil é juro. E na cabeça de quem empresta, tem o seguinte pensamento: você pagou juro porque quis. Assinou o contrato. Eu estava aqui sentado com meu dinheirinho, Sim. Você veio aqui pedir. Eu te disse que ia custar tanto e você aceitou. Então, é importante saber fazer os cálculos para não ter surpresas desagradáveis ao final de um determinado tempo. Saber a diferença, né, do que é o parcelamento e do financiamento, né? Perfeito, professor. Professor, olha, o tempo está passando, realmente essa aula sempre magnífica. E assim, suas últimas palavras de inspiração para quem está nos assistindo aqui no programa Por Dentro da Pós. Bom, pessoal, como eu disse no começo, a matemática, seja ela financeira ou não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pinta. Então, coloque isso na sua cabeça e procure aprender os conceitos mais elementares da matemática financeira, para verificar que, de fato, é totalmente possível você aprender. E depois que você conseguir aprender, não guarde esse conhecimento para você. Ensine alguém. Seu companheiro, companheira, filho, filha, isso não importa. Ensine alguém. Porque é quando nós estamos ensinando que nós fixamos o nosso aprendizado para nunca mais esquecer. Ok? Grande abraço a todos vocês. Obrigado, professor. E ficamos por aqui. E não perca o próximo programa Por Dentro da Pós. Muito obrigado.